coisas que eu preciso dizer é que, assim, as pessoas elas se preocupam muito, né? Ai, olha só, o diagnóstico da dislexia, como é que eu vou dar? Como é que eu vou falar para a família? É um diagnóstico muito difícil de você diagnosticar. E aí eu tenho um recado para essas pessoas. Na verdade, o que é difícil no quadro de dislexia é a grande confusão sintomatológica que nós temos com as dificuldades de aprendizagem. Então, isso é difícil, né? Você olhar para uma criança e ver as dificuldades dela e falar assim, olha só, não, essa criança ela está apresentando dificuldades, que eu preciso investigar essas dificuldades, porque talvez ela seja realmente uma criança eletiva para o diagnóstico da dislexia. Ela é uma criança de risco para a dislexia. Porque, na verdade, eu estou falando de crianças com uma disfunção, que é de origem genética neurológica. Então, eu tenho um histórico familiar positivo, né? Então, eu tenho antecedentes na família. Então, eu tenho, por exemplo, mais de uma criança com esse mesmo problema na família. Isso pode ter acontecido com o pai, pode ter acontecido com a tia, a mãe. Então, é importante a gente olhar para essa questão, né, do que a gente chama de herdabilidade dessas dificuldades, até para a gente entender um pouquinho melhor quem é essa criança. E por outro lado, né, por ela ser uma condição de origem genética neurológica, eu vou ter uma característica de disfunção em áreas do meu sistema nervoso central, que são as áreas que vão ser responsáveis pelo sequenciamento dos sons da fala, que obviamente vão estar envolvidos aí na leitura, e o sequenciamento das letras para a formação da palavra. Então, e essa condição, Samantha, é uma condição, infelizmente, num país como o nosso, muito fácil de se encontrar. Porque quando eu não tenho, por exemplo, uma metodologia de alfabetização, que ela é direcionada, né, para que a criança aprenda, para que todas as crianças aprendam o mecanismo de conversão letra-som, o que vai acontecer é que eu vou ter muitas crianças que vão apresentar dificuldades para ler e escrever semelhantes ao quadro de dislexia, mas elas não são disléxicas. Qual que é o ônus disso? É eu achar que essas dificuldades vão passar. É eu achar que essas dificuldades eu posso ignorar. Porque até o final do quinto ano essa criança vai conseguir adquirir. E na verdade a gente sabe que não é isso, né? Quando eu estou falando de uma criança que tem realmente um quadro de dislexia, eu estou falando de uma criança que ela tem uma baixa capacidade de armazenar informações, né, de curta duração para que ela gerencie isso durante a atividade de sala de aula. E isso é uma coisa que ela vai precisar o tempo inteiro de monitoramento. E o meu professor, ele precisa ficar atento, porque aquela criança que ele ensina e que tem uma dificuldade muito grande de entender o que ela precisa fazer, talvez seja uma criança com um quadro de dislexia, né? E eu preciso olhar para essa criança com um olhar diferenciado, né? Então, o quadro de dislexia, ele nunca vem sozinho, né? Ele nunca vem, assim, isolado na família. Por isso que eu preciso fazer a investigação, né? E aí, junto com isso, saber como é que estão aí as habilidades de vocabulário da criança, das habilidades metafonológicas, da velocidade de acesso ao léxico mental. Então, são questões importantes da gente observar, né, nessa criança durante o período de alfabetização.